Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez aqui, graças a Deus, no meu cantinho da minha casa aqui, graças a Deus. Ainda não saí de casa para ir para outra cidade, para a minha capital, não é, Vitória. E aproveitando este momento, quero deixar mais um vídeo aqui para o canal do nosso, não é canal do nosso irmão Alberto Lírio, é canal dos irmãos em graça, os irmãos que são inscritos neste canal, os irmãos que têm sempre pesquisado, os irmãos que têm estudado a escatologia plena, o preterismo completo, graças a Deus, que tem feito uma grande diferença no meio, vamos dizer, no meio religioso. Talvez não é esta a palavra, mas tem feito uma grande diferença, meus queridos. E nessa oportunidade, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal do nosso irmão Alberto Lírio, se inscreva, os irmãos compartilhem esses estudos, graças a Deus, e também, meu querido, você possa aí compartilhar, você possa usar a aba dos comentários, comente, né? E também faça uma coisa muito importante, o seu like, não é? Que é muito importante, graças a Deus. Meus queridos, hoje eu quero aproveitar este momento aqui e fazer uma declaração aqui, um comentário sobre o que está acontecendo no mundo, no Brasil principalmente. Nós estamos vendo aí, né, vamos dizer, essa grande mudança que está havendo no nosso país em relação ao conhecimento, o entendimento, não é? Que muita gente está despertando, não é? Bom, meus queridos, o que eu quero dizer? Por mais complexo, preste muita atenção, por mais complexo que seja compreender, por mais complexo que seja entender o preterismo completo, nós difundimos e ensinamos essa linha de entendimento, porque essa linha de entendimento é a que mais se encaixa na escatologia bíblica, ou seja, é uma escatologia consumada. Nós não ensinamos a linha futurista porque não tem como a gente ligar uma coisa com a outra. Todas as profecias bíblicas, é, ela, todas elas apontam para Jesus. E quando Gálatas, não é, no capítulo 3, fala que Jesus ele se tornou maldito por nós, quando Romanos 10:4 fala que tudo se cumpriu em Cristo para a justiça daqueles que creem, é por isso que nós difundimos a escatologia consumada e nós ensinamos sobre o preterismo completo. Então, para entender a escatologia consumada, é preciso colocar a razão à frente. Não, a razão não. Para entender a escatologia consumada, é preciso colocar a razão à frente, não é? Muitas vezes, daquilo que nós achamos, a razão não. É preciso nós colocarmos o coração à frente da razão. Porque se nós não colocarmos o coração à frente da razão, nós vamos achar que nós sempre vamos ter razão. Você já olhou em Isaías 43, o versículo 26, quando Deus fala com a nação de Israel? Deus fala assim: procure lembrar-me, apresente as tuas razões para que eu te possa justificar. Ou seja, Deus está falando assim, mesmo ele sendo Deus, ele quer fazer justiça, mas ele pedia ao povo que apresentasse as suas razões. Então eu sublinhei nesse texto, esse versículo na minha Bíblia, eu coloquei assim: as bases da razão, a justiça e a piedade. Porque Deus não trabalha sem a justiça e nem a piedade. Para Deus, as bases da razão é a justiça e a piedade.
Você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia, Isaías 43:26. Aí Deus fala assim: apresente as suas razões, aí nós vamos entrar junto em juízo e eu vou olhar se eu posso te justificar. Entendeu, irmãos? Então, para entender a escatologia consumada, é preciso colocar o coração à frente da razão. Por exemplo, uma coisa interessante que eu quero falar para você. Por exemplo, os futuristas, eles usam as questões bíblicas do passado para colocarem no presente. E o pior de tudo, depois que eles trazem para o presente, eles futurizam jogando para o futuro. Ou seja, presta atenção, ou seja, o que eles fazem então? Uma teologia infindável, quer dizer, que nunca e nem ninguém sabe onde essa linha de interpretação ela vai parar. Então, é isso que dá a linha de interpretação futurista. Então, se você pega Mateus, capítulo 23, alguns versículos, Mateus, capítulo 24, se você pega Lucas 21, se você pega Marcos, capítulo 13, se você pega o livro de Daniel, quando ele faz referência à desolação de Jerusalém, quando ele faz uma referência ao tempo do fim, Daniel não está falando tempo do fim da terra, do reino da terra. Daniel, ele está falando tempo do fim, mas é o fim de uma era. É o fim de um aion, é o fim de uma geração, é o fim de uma geneia. Assim como o dilúvio colocou fim a uma época, o dilúvio colocou fim a uma geração. O dilúvio colocou fim a um povo que vivia antes do dilúvio. Por isso o nome de Noé, ele significa renovação, porque Noé viveu o período antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então, se você observar, meus queridos, por mais complexa que seja, quanto mais por mais complexa que seja essa escatologia consumada, quando a escatologia consumada, biblicamente falando, trata do fim dos tempos, não está falando, meu querido, fim da terra. Está tratando, sim, do fim de uma aliança. O fim é de um tempo, é fim de um aeon, é o fim de geração, é o fim de séculos, e não o fim da terra, do reino da terra. Você já observou Eclesiastes 1:4, onde diz que uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra, ela continua, ou seja, ela vai continuar para sempre. Lembra o que Jesus falou? Pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Eu vou traduzir para você. O céu e a terra pode continuar o seu curso, quer dizer, vai passar, vai prosseguir. Mas Jesus diz, mas a minha palavra, o limite é aqui. Quando chegar aqui, ela vai ter que respeitar isso aqui. O céu e a terra passa. Passa o céu e passa a terra. Mas a minha palavra, quando chegar aqui, aqui é onde? Aqui. Aquilo que Jesus falou. Eu estarei convosco todos os dias, até. Chegou aqui. Até. Qual era a barreira do até? O juízo do ano 70. O céu e a terra vai passar. Direto.
vai continuar o seu curso. O Sol, a Lua e a Terra vai continuar aqui, ó. Uma geração vai, outra vem, mas a Terra vai continuar estável para sempre. Aí Jesus, o céu e a terra passam, mas a minha palavra não passará. Ou seja, a minha palavra vem. Patriarcas, reis, profetas, vem eles, todos eles apontando para Jesus. Chegou aqui, na consumação dos séculos, na plenitude dos tempos, tudo cumpre aqui. Tudo. Aqui é o marco zero. Aqui é o ano 70. Tudo completou aqui. Quando Jesus diz tetelestai, está consumado, ele está dizendo, cheguei ao final. Por isso Romanos 10:4. Por isso Romanos 10:4. A lei e os profetas, tudo se cumpriu em Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo. Lucas 19:19. O que Jesus falou? A lei e os profetas duraram até João. Ou seja, ali era o limite. E de lá para cá, o que a Bíblia diz? De lá para cá, eis que tudo se fez novo. Agora, Romanos 8, portanto agora o que? A partir daí, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a lei, mas segundo o Espírito de Deus. Então, meu querido, por mais complexa que seja, quanto a escatologia consumada, biblicamente falando, trata do fim dos tempos, não está falando do fim da terra, reino da terra. Está falando do fim de uma aliança, o fim de um aeon, o fim de geração, o fim de séculos. O que Jesus falou na cruz está consumado, ou está feito, está completo. Então, a tradição, ela sempre resistirá à verdade, assim como foi nos dias de Cristo. Isso sempre vai acontecer. Os pais da igreja, eles resistiram à reforma e permanece viva e rico até hoje, sem nenhuma preocupação. Você acha que é diferente do sistema que a gente vê hoje? Você acha que é? Na verdade, meus queridos, o sistema religioso, educacional e político são os mecanismos, não é, que regem uma nação abaixo de Deus na terra. É isso aí que eu estou falando. O sistema religioso, educacional e o sistema político, não é, são os mecanismos que regem uma nação abaixo de Deus aqui nesta terra. E é por isso, meus queridos, e é por isso que a verdade, ela sempre será a arma libertadora para os escolhidos de Deus, que ao seu tempo vão entender o que nós da graça estamos falando. Para nós interessa seguir na força que Deus nos supre. Quando nós falamos de escatologia consumada e quando nós falamos sobre o preterismo completo, para muitos, principalmente os religiosos, para eles, parece que a gente está lendo ou citando ou estudando uma outra Bíblia ao qual eles não têm acesso. Mas não é verdade. Nós lemos a mesma Bíblia, talvez algumas versões diferentes, né, traduções diferentes, mas é a mesma Bíblia.
Mas qual é a diferença? O entendimento. Que não é todos que querem ter esse entendimento. Então, para eles, é mais fácil criticarem os ensinadores da graça. Por quê? Porque eles foram moldados a esse sistema. Eu era assim. A primeira vez que eu me deparei com alguém falando sobre o preterismo e a escatologia plena, consumada, misericórdia, eu quase dei um troço. Eu talvez blasfemei, xinguei muita gente, quem sabe? Mas depois eu falei, não, eu tenho que ser humilde o suficiente para abrir a minha mente e aprender novas coisas. Eu quero deixar aqui, meu querido, você que tem dificuldade em entender ainda sobre o tema dízimo, estude 2 Crônicas, capítulo 31, que ali nos ensina qual era a verdadeira função do dízimo, quer dizer, alimento. Para que era o dízimo na antiga aliança e o que fazem com o dízimo hoje, 2000 anos depois. Antigamente, o dízimo era arrecadado para alimentar pessoas necessitadas. Hoje, no sistema, o dízimo é arrecadado para sustentar líderes religiosos, para construir templos, para depois eles se autodenominar donos desse imóvel construído com o próprio dinheiro do povo. Então, para você ver a diferença, isso é graça ou é desgraça? O dízimo que antigamente era arrecadado para sustentar pessoas, porque era alimento, tanto grãos como carnes, não é? Hoje é dinheiro para sustentar o líder e a sua família, para sustentar o líder juntamente com toda a sua prole, não é? Os carros luxuosos, as mansões, os templos, construir templo, fazer reforma de templos, e os pobres. E aquelas pessoas que estão necessitadas. E aquelas pessoas que vão a um templo, mas quando sai de casa, nem janta tem para jantar quando terminar o culto no templo. Nem o almoço talvez ele teve durante o seu dia de trabalho. E aonde está esse dinheiro que é arrecadado, que eles falam que é dízimo? Onde está? Estude 2 Crônica, capítulo 31. Todo o capítulo, você vai entender. Isso é graça que estão praticando hoje ou é desgraça? E com a pergunta. E faça essa pergunta para você mesmo. Fique na paz, em nome do nosso Criador. Graça e paz. Amém.